Olá pessoal do nosso podcast, estamos hoje com o Dr. Stanley, ele é um dos advogados do AOB. Se apresente, doutor, com sua audiodescrição. Boa tarde a todos, eu sou um homem de 40 anos, 1,65 m de altura, eu tenho cabelo castanho claro, a pele branca, eu uso óculos redondo de metal, uso barba, uso um brinco na orelha esquerda, eu uso paletó cinza clarinho, com a camisa azul celeste, azul clarinho, com algumas linhas na horizontais preta e na vertical preta, fazendo como um xadrez. Uso uma gravata azul também na cor sólida, um azul mais escuro. No meu paletó aqui tem um broche da UAB. Estou usando um cinto marrom e um sapato marrom. Boa. Eu sou advogado, eu atuo na área da advocacia previdenciária há 15 anos e também atuo no direito da pessoa com deficiência. Nesse meu decorrer da minha vida, a gente foi aprendendo na prática, no dia a dia, a lutar pelos direitos da pessoa com deficiência, principalmente inclusão, participação e efetivação dessas pessoas no contexto social. Estou fazendo parte do COMUD, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, atualmente ocupando o cargo da vice-presidência. E quero agradecer a Antônio aqui a oportunidade desse bate-papo que a gente está tendo aqui agora. É uma honra. Então, feita a apresentação do Dr. Stanley, vamos lá. As questões, né? Temos aí os nossos telespectadores que enviaram as perguntas para o questionário. Ok. Duas pessoas que recebem o benefício, o BPC, elas podem se casar nos conformes sem a perca do benefício? Pronto, veja, uma excelente pergunta. Vamos pensar, primeiramente, que quando foi concedido o benefício para essas duas pessoas, elas preencheram os requisitos legais para a concessão do benefício. Esses requisitos são constatação de uma deficiência que o enquadre como beneficiário do benefício de prestação continuada e também a renda per capita. Então, quando foi concedido, foi apurado isso e elas se enquadraram dentro da renda per capita. Se quando elas pretendem se casar ainda persiste a condição da deficiência que ensejou a concessão do benefício, somando ao fato de que as duas são beneficiárias de um benefício assistencial, ao se casarem, elas não vão perder esse benefício. Por quê? Porque para a lei atual, para a lei que está vigente agora, o benefício assistencial concedido a uma pessoa com deficiência não pode ser computado para os fins de renda per capita para apuração de acesso ao benefício assistencial. Então, se elas vêm a se casar, não vai cortar o benefício. Então, no caso, o nosso pessoal pode se casar tranquilo e à vontade. Pode, o amor está no ar, né? Muito bem. Mais alguma coisa sobre essa questão? Veja só, antigamente tinha-se assim, um entendimento de que, popularmente, que não era possível ter dois benefícios numa casa. Isso. Não é bem assim. Para a concessão do benefício, o que se vai apurar é a renda per capita. Atualmente, a renda por cabeça, por pessoa, ela tem que ser igual ou inferior a R$330. Como é que é isso? Veja só. Na lei diz que a renda deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. O salário mínimo é 1.320. Então, quando tem uma pessoa com deficiência e que ela vai requerer um benefício, é apurado o grupo familiar dessa pessoa. Então, se no grupo familiar dessa pessoa a renda for igual ou inferior a R$330, ela vai ter direito ao benefício. Então, vamos imaginar que numa casa lá tem alguém que tem uma renda de R$2.000. Mas nessa casa moram 7 pessoas. Então, se a gente pegar R$2.000 e dividir por 7, deu R$285. Então, está dentro daquele parâmetro que eu falei de R$330. Vai ser concedido benefício a essa pessoa. Então, além da renda de 2.000, o pretenso beneficiário vai conseguir receber o benefício porque se encaixou no requisito de renda. Aí, no decorrer do tempo, foi-se percebido que outra pessoa desse grupo familiar possui uma deficiência e necessita também do benefício. Então, para os fins de cômputo da renda, não vai ser levado em conta esse benefício assistencial que um dos membros já recebe.
Conseguiu perceber a diferença? Certo. Então veja, o fato de uma pessoa na casa receber um benefício não é impeditivo para a concessão do benefício. O que se precisa apurar é se a renda da família sobrepassa o limite legal, que é 1/4 do salário mínimo. E levando em conta que o benefício assistencial já concedido a um dos membros, ou até mesmo a aposentadoria ou pensão concedida a um dos membros do grupo familiar, que seja até um salário mínimo, ele não é computado para os fins de cálculo de renda per capita do benefício assistencial. Positivo. Doutor, entrou numa questão, vamos lá. Se o casal tem uma criança, né, que também tem a mesma patologia, tô certo? Certo. Vamos dizer, um indício, né, o apontamento da perca da visão, então essa criança teria também o direito ao benefício. Sim, vamos supor que na casa já tem o marido e a mulher, são casados, Isso. homem e mulher. Então, se for o homem cego e a mulher cega também, pode receber o benefício os dois? Pode. Tá certo? Certo. Vamos lá, que o homem ele é independente, ele mora sozinho, ele recebe o benefício e conheceu uma moça que quer se casar com ela. Ela também mora sozinha e recebe o benefício. Até aí foi tudo concedido legal dentro dos parâmetros da lei. Isso. Os dois resolvem se casar. Então, se eles se casam, não vai ser cortado benefício nem de um nem de outro. Eles têm filho. Foi percebido que esse filho também tem a deficiência visual e que necessita de um benefício. Seguindo aquele princípio de que o benefício de uma pessoa com deficiência não é computado para a renda per capita, então essa criança também vai ter o direito a receber o benefício, porque o benefício do pai e da mãe não vai ser calculado para fins de cômputo da renda per capita para essa criança. Muito bom. Doutor, nada melhor do que estar de frente com alguém para esclarecer. Para isso que o nosso podcast foi criado, né? Para trazer as pessoas, vamos dizer que conforme a luz, né? Para as pessoas realmente, não, tirar as dúvidas. O que a gente busca é justamente isso. Deixa eu ver aqui a terceira questão. Deixa eu ver. Quais patologias dão direito ao benefício? Veja, não é bem assim quais as patologias. Seria a questão de deficiência enquadrado a barreiras biopsicossociais que possam levar essa pessoa com deficiência a uma disparidade de competitividade com as outras pessoas na sociedade. Esse é o novo conceito de deficiência para os fins legais. Antigamente, pessoa com deficiência era considerada pessoa inválida. Isso. E ainda bem que mudaram esse termo, né? Muito Porque bom. era bem pejorativo e era bem segregador. Então, o novo conceito de deficiência ele é bem mais inclusivo. Porque ele vai entender a deficiência de uma pessoa não só pela parte de ela existir, mas sim com os demais fatores que circundam a vida daquela pessoa. Então, veja só. Uma pessoa com paralisia dos membros inferiores, ela pode ser considerada pessoa com deficiência para fins de benefício assistencial? Pode. A gente precisa avaliar se essa deficiência dela a coloca em desvantagem em igual paridade com as demais pessoas. Então não existe muito uma matemática assim de essas patologias ou essas deficiências vão dar direito, mas sim numa apuração multidisciplinar, levando em consideração os conceitos biológicos, por exemplo, onde é que ela mora? Ela está exposta a muita poeira, a muita intempérie, a dificuldade de acesso aos serviços públicos, ela tem dificuldade de ir para a escola. O grupo familiar dela é um grupo familiar de baixa renda, de baixa escolaridade, tudo isso é apurado hoje em dia. E o que é que acontece? Lógico que algumas deficiências ou algumas doenças, por si só, elas já caracterizam um impedimento de longo prazo. Então, por exemplo, visão monocular. E de 2019 para cá, a visão monocular ela é considerada deficiência para os fins legais. Mas todo mundo que tem deficiência de visão monocular vai se aposentar ou conseguir benefício? Não. Porque pode ser que uma pessoa com visão monocular não tenha nenhum prejuízo para a sua atividade, para o seu dia a dia, o fato de ter visão monocular. Mas já outra pessoa que tem a visão monocular devido
ao seu trabalho, seu baixo escolaridade, o grupo familiar, pode ser que considere-se um grande impeditivo para ele estar competindo em sociedade com os demais membros. Então, tudo isso é levado em consideração. Bom, então para as pessoas que não entendem, visão monocular é para a pessoa que enxerga por um olho, não é isso? Isso. Tem um detalhe. A lei, ela fala que pessoa que tem um olho enxerga perfeito e o outro enxerga até 20%, então para fins legais é considerado como cegueira legal daquele olho. Cegueira legal é que cegueira de acordo com a lei. E certo. Quem tem uma visão de até 20% em um olho já se considera visão monocular. Bem esclarecido. Vamos para a nossa próxima questão. As pessoas que se acidentam no seu horário de trabalho, vamos dizer, quem trabalha com veículo, certo? Seja ele de carga inflamável, etc. Eles também têm o direito ao DPVAT ou só quem está em trânsito livre, passeio? Qualquer pessoa que sofrer um acidente de trânsito, ela vai ter direito a receber o seguro DPVAT. Não importa, inclusive, se essa pessoa foi quem causou o acidente, se estava com o IPVA, as taxas do carro atrasada, se não tinha carteira de motorista. O fato gerador do direito de receber o benefício do seguro DPVAT é o acidente de trânsito. Então, ela pode ter sofrido acidente atravessando a rua, dirigindo seu próprio carro ou até mesmo em serviço. Bem explicado. Então, acidentou, tem direito ao seguro DPVAT. Mas precisa estar pagando alguma taxa? Não. Qualquer um de nós que sofreu um acidente, a gente pode ter direito sem estar pagando nada. Inclusive se as taxas do veículo estiverem atrasadas, do veículo que gerou o acidente. Bom. Nossa próxima pergunta. Pessoas que recebem o benefício podem trabalhar e se sim, como fazer para não perder o benefício? Veja, essa é uma questão bem interessante. Muitas pessoas pensam que o fato de receber o benefício, ela não pode nunca mais trabalhar na vida. Mas não é bem assim. Existe um benefício chamado auxílio inclusão, que o auxílio inclusão é para aquelas pessoas que já recebem um benefício assistencial há pelo menos 5 anos e têm a intenção de serem inseridos no mercado de trabalho. Então, o que acontece? O benefício assistencial dessa pessoa, ele é suspenso temporariamente. Ela começa a receber o valor de meio salário mínimo referente ao auxílio inclusão e pode receber o salário dela desde que esse salário seja até 2 salários mínimos. Então ela pode trabalhar recebendo o salário e esse auxílio inclusão. Caso ela, dentro dos 2 anos, não seja efetivada, não fique no trabalho, perca esse trabalho, ela cessa o auxílio inclusão e volta a receber o BPC. Bom, doutor, vamos lá. Então, exemplo, uma pessoa que recebe o benefício, o BPC, ela começa a trabalhar, certo? Certo. Então, qual a forma legal de estar por dentro da lei? Vai no CRAS. O primeiro caminho é ela chegar no CRAS. O CRAS é onde faz o Bolsa Família, né? Isso. O Centro de Referência de Assistência Social. E ela vai lá informar agora que tem uma renda, que tem um trabalho. E quando ela já tiver pretensa, fez a entrevista, foi aprovada, vai ser selecionada. Certo. Então ela informa antes de receber o salário, porque se ela não informar, assinar a carteira, então ela está ilegal. Isso. Ela deveria ter comunicado ao INSS que tem uma renda. O meio de comunicar é pelo CRAS ou pelo próprio INSS, pelo 135 da Previdência Social, o telefone. Ela pode comunicar essa situação que tem intenção de se inserir no mercado de trabalho e requerer o auxílio inclusão. Outro meio dela também requerer esse auxílio inclusão é pelo aplicativo ou pelo site chamado Meu INSS, que ela entra com o seu CPF e a senha Gov, que é a senha hoje utilizada em vários sites e canais do governo. Ok, então você aí, nosso querido telespectador, recebe o BPC, trabalha, mas procura os meios legais. Doutor, para reativar o benefício pós-perca, vamos dizer, a pessoa não foi efetivada antes dos 2 anos, correto? Certo. Existe um tempo estipulado para que essa pessoa retorne com o benefício completo? Não, veja só, vamos supor que ela trabalhou lá 8 meses, não deu certo. Certo.
Aí ela vai ao INSS, comunica que não ficou no emprego e pede o restabelecimento do seu benefício, que estava suspenso, e o cancelamento do auxílio inclusão. A regra geral é para o INSS dar essa resposta em até 30 dias, mas devido à sobrecarga atual do INSS, às vezes ele demora um pouco mais, mas o prazo em média é 30 dias. Bom, então, justamente deixando o nosso público-alvo, né, alerta aí, nossa próxima questão é pessoas acamadas, né? Pessoas acamadas que recebem o benefício e ela não pode se locomover até a prova de vida. Como garantir o direito dessa pessoa recebendo o benefício? Veja só, o correto era que um funcionário do banco ou do INSS viesse na casa, mas isso não ocorre muito assim, né? Então o que pode acontecer é um procurador, certo, uma procuração pública através do qual o seu representante pode estar gerindo os seus requerimentos, recebendo seu pagamento, para poder dar essa assessoria àquela pessoa que está acamada. Outra questão, ela pode solicitar também que o próprio tabelião do cartório venha na casa dela fazer essa procuração, porque, veja, ela vai ter que fazer a procuração pública num cartório, e ela está acamada, ela não pode sair. Então, nos cartórios, há essa possibilidade de você requerer que o funcionário, o servidor do cartório, venha na própria casa tomar as notas para poder executar e efetuar essa escritura pública. Da mesma forma, há esse serviço no INSS que pode solicitar que um servidor venha na residência da pessoa para fazer essa tomada de prova de vida. Também pode-se fazer isso através do CRAS, solicitando que o assistente social se dirija na casa da pessoa. Certo, muito bom. Podemos ir para a próxima? Sim, com certeza. Ok. Desde já eu quero agradecer, né, ao nosso amigo Stanley, doutor, né? Eu que agradeço essa oportunidade, Antônio. Está sendo imensamente satisfatório para mim estar conversando com você aqui. Uma pessoa extremamente agradável, carismática e que deixa a gente bem à vontade. Muito bom. Então estamos em casa. Isso mesmo. Muito bem. Vamos falar de algumas coisas que acontecem dentro do trabalho e no meio da rua. Certo. O que é assédio moral? O assédio moral é quando o superior hierárquico no ambiente de trabalho, ele delega, ele obriga, ele trata a pessoa, o seu subordinado, o seu funcionário que está hierarquicamente inferior, de uma forma ostensiva, pejorativa, determinando fazer trabalhos que ele não consegue, ou xingando, ou colocando uma pressão psicológica, ameaçando ele de que se não cumprir isso ou aquilo vai ser demitido. Uma forma de tratar a pessoa sem humanidade. Esse seria o assédio moral, que é diferente do assédio sexual. Apesar de ser uma palavra parecida, o que é que acontece? O assédio sexual é quando um superior hierárquico ou um colega de trabalho, ele fica tentando forçar a pessoa a intimidar ela, a namorar, a brincadeiras com sentido sexual, infortunando aquela pessoa sexualmente. Então, tem uma diferença, né, entre assédio moral e sexual, bem explicado pelo doutor, né? Esse é um tema para ser alertado, para as pessoas identificarem e procurar qual a pena para esse tipo de pessoa que pratica ambos. Veja, a pena que pode ser o seguinte: se a pessoa está sofrendo o assédio moral ou o assédio sexual, o assédio moral também entenda-se chamar palavras de baixo calão, desrespeitar aquela pessoa lá na função, chamar de burro, de incompetente, ou não respeitar as limitações daquela pessoa, principalmente a pessoa com deficiência. Ela pode ser punida da seguinte forma: o trabalhador pode solicitar a rescisão indireta na Justiça do Trabalho por meio de um advogado, e o patrão, o empregador, ele vai ter que fazer a rescisão do trabalho como se ele tivesse demitido o funcionário sem justa causa. Então o funcionário vai ter todos aqueles direitos como FGTS, seguro-desemprego, saldo de salário, além de poder sofrer uma condenação, o patrão, o empregador, sofrer uma condenação em danos morais, que isso, a depender do caso, das provas do caso concreto e da avaliação do Poder Judiciário, pode variar em algo de 3 mil até 50, 100 mil reais, dependendo do caso. Para a pessoa que sofreu ou como multa? Ela é revertida para a pessoa que sofreu.
Certo. Essa indenização é em favor da vítima do assédio sexual ou moral. Essa pessoa tem que ter as provas, né? Essas provas geralmente é o que é mais difícil de se provar, porque muitas vezes o assédio sexual ele é cometido em um ambiente onde não há testemunha, onde não há câmera. A pessoa que faz esse assédio sexual, geralmente ela já faz no ambiente onde a pessoa não tem defesa. O assédio moral, muitas vezes, ele é feito na frente de outros funcionários. Então, esses funcionários podem servir de testemunha. Caso ela sofra um assédio sexual na frente de outras pessoas, essas pessoas podem servir de testemunha também. Também pode ser utilizado, dependendo do caso, gravações de celular, microchip, WhatsApp. Então, se a pessoa tem uma gravação provando que sofreu aquela violação do seu direito, isso pode ser utilizado no processo judicial para que o juiz valore essa prova. Certo. Uma outra questão que não estava nem aqui, mas como o senhor entrou nesse quesito, vamos dizer que um funcionário seja testemunha de um caso e o patrão ameaça colocar para fora. Como reagir mediante a isso? Da mesma forma? Veja, há que se apurar a situação, porque o patrão ele também pode demitir um funcionário por mera liberalidade dele, ou seja, não tem que ter um motivo para demitir o funcionário. E ele pode simplesmente demitir sem essa ameaça, sabe? Certo. A questão aí vai ser provar que foi demitido por uma represália à testemunha, ou se ficar claro que foi exatamente por isso. Essa questão é muito peculiar, ficaria muito restrita à prova e ao caso concreto. Muito bom. Doutor, o que são considerados crimes hediondos? Crimes hediondos são aqueles que são muito graves, assim, por exemplo, sequestro, tortura, seria também estupro, são crimes muito graves. Por exemplo, uma lesão corporal, se eu chego a brigar com você e aí eu vou e te dou um soco, aí Deus me livre, né? Isso. Não, tranquilo. Mas se acontecer isso, então só seria... pelo WhatsApp. Não, nem pelo WhatsApp. A gente faz no máximo aquele murrinho que dá duas mãozinhas, uma socando a outra, né? Um emoji. Mas isso seria uma lesão corporal leve. Ou seja, eu cometi um crime de lesão corporal, mas é um crime que não é considerado pesado. Certo. Já o tráfico de droga porque ele, por si só, pela característica do seu crime, ele tem um poder de destruir várias vidas, várias relações. Então esses seriam os crimes hediondos. Mas eu queria deixar o alerta que eu não sou muito especialista na área, não sou especialista, não atuo na área criminal, então eu não tenho muita segurança para falar sobre isso. Então vamos para o próximo tópico. Vamos lá. Fiz a prova para um concurso, certo? E num determinado tempo não fui chamado. Como ter a garantia do meu direito de trabalhar? Veja, quando você faz um concurso, se você ficou dentro daquelas vagas que o edital previa, sim, e você não foi chamado, o caminho correto seria entrar com ação judicial, para que o Poder Judiciário possa garantir o seu colocamento dentro do sistema público, da função pública. Certo, então vamos lá. Faço uma prova, certo? De um concurso. Sei que o tempo de ser chamado, 2 anos. Passado esses 2 anos eu já procuro Pode procurar um advogado da confiança da pessoa e buscar o seu direito na justiça. Muito bom. Então, justamente está assegurado para manter o direito legal, né? De uma maneira legal. Exatamente, para que ele garanta o direito dele. Deixa eu ver aqui a próxima questão. Esse é bem polêmico, doutor. Vamos lá. É bem engraçado o tema, mas acontece muito. É o quê? Registrar uma criança e depois descobre-se que não é o pai. Então a bronca aí, como é pesada, né? Muito. Veja só. A pessoa registrou e depois verificou que não é o pai. Isso. Se ela estava pagando pensão alimentícia a essa criança, ela não pode solicitar que a mãe da criança devolva o que ele pagou, porque verba alimentar não se devolve. Isso está questionado. Ele pode entrar com uma ação negativa de paternidade para que no Poder Judiciário, lá perante a Justiça, ele possa provar que não é o pai biológico daquela criança e retirar o nome dele
do registro da criança. Agora veja, o direito da criança ele sempre prevalece porque ele é hipossuficiente, ele não tem como se defender. Se esse pai já gerou um vínculo afetivo com aquela criança considera ele como pai, etc. e tal, pode ser até difícil retirar o nome, porque o direito vem mudando. Antigamente o que valia era o que estava no papel, e hoje em dia, de fato, se preza mais pelas relações de fato, existência de fato. O que é que está acontecendo? Passou 8 anos, 10 anos, aí agora o homem quer tirar o nome da criança, e essa criança vai ficar como? Como é que fica o emocional dessa criança? É bem complicado esse assunto. Então, essa ação, ela até vai para uma vara específica, a vara da infância e juventude, que lá e tem aquela equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicólogo, psiquiatra, juiz, promotor. Então, é todo um conjunto de pessoas que vai avaliar essa situação. Ela é bem polêmica, realmente. Vamos agora, sim, os nossos ouvintes têm muito, vamos dizer que, dúvida, com quanto tempo de união, ao separar, o cônjuge tem direito à partilha de bens? A partir do momento que se casam, vamos lá, união estável seria, né? Isso. Então, o casal estava ali namorando, decidiu constituir uma família. Isso. Eles foram morar juntos como se marido e mulher fossem. Isso. Não fizeram a formalização através de um casamento, mas estão morando juntos e a sociedade os reconhece como um casal, como uma entidade familiar. Então, não tem um tempo mínimo, não tem um tempo máximo também, isso é bem relativo. Pode ser que com 6 meses, com 2 meses, isso vai ter que ser apurado perante um processo judicial. Meu Deus. Gente, Antônio está preocupado com o que aí? Não, doutor. São os nossos telespectadores. Ah, pensei que era Antônio, que já estava aí. Meu Deus. Só Não. quando eu for para Londres. Né? Para Londres, muito bem. Olha, aí o que acontece? Não existe muito bem um prazo. O que tem que se comprovar é se os dois mantinham uma união duradoura, pública e com ânimos de constituição de família. Esse é o que vai se apurar. E o que é duradoura? Duradoura pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos. Agora um fato interessante, no caso de pensão por morte, se os dois estão convivendo juntos, como marido e mulher, e um dos dois vem a falecer, o outro tem direito à pensão, regra geral é que tem. Certo. Mas tem alguns requisitos. Por exemplo, é necessário sim que os dois estivessem morando juntos, constituindo uma família. Não precisa nem morar junto, pode estar cada um numa casa, mas que para a sociedade eles são como marido e mulher, são um casal. Então é necessário comprovar pelo menos 2 anos de união estável para que possa gerar o direito à pensão. Se a pessoa está há 6 meses juntos, há 1 ano, ela não vai ter direito à pensão por morte. Ok. Então até parece, desculpa lhe cortar, mas parece que o senhor estava lá em casa, quando eu estava fazendo o questionário, eu já ia entrar nesse assunto. Eita, não. É o máximo. É porque um assunto puxa o outro, né? E Exatamente. como a gente tá aqui bem à vontade assim, aí fica meio descontraído e vai fluindo. Bom, quem mandou essa pergunta para nós foi Liviane. Teve alguma coisa similar, mas vamos esclarecer para ela. Vamos. Mãe solteira, certo? Mãe solteira não recebe auxílio do pai, mas sua filha tem a tendência à perca da visão total. Essa criança tem direito ao benefício? Como ela faz? Oi, Liviane. Primeiramente eu quero agradecer a sua pergunta aqui, que é muito bom. Essas perguntas assim dos telespectadores, né, ajudam a gente a construir assim um informativo bem amplo, né, para a gente poder levar o máximo de conhecimento para as pessoas. Liviane, veja, não importa se o pai ajuda ou não a sua criança. Se ficar constatado que a sua criança tem uma deficiência visual que lhe vai garantir um direito de receber o benefício assistencial, lembrando que tem que ter aquela questão do requisito renda per capita, ela vai receber, não importa se o pai ajuda ou não financeiramente. O que precisa apurar é se essa criança, você e as demais pessoas que ajudam, que moram no grupo familiar, se estão dentro daquele requisito de renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Lembrando também que, caso ultrapasse um pouquinho esse limite e o INSS negue, se a gente comprovar que, apesar de estar superando a renda per capita, vocês têm uma necessidade maior devido a um tratamento, a um remédio, a gente pode requerer isso perante o Poder Judiciário.
Porque o Poder Judiciário ele pode quebrar um pouco esse requisito lei e valorar a residência, valorar a situação na qual o grupo familiar está inserido. Então, mesmo tendo sido negado o seu benefício no INSS, caso seja, né, você pode procurar um advogado para pleitear o seu direito junto à Justiça. Ok? No caso, dá uma carreira para cá, né? Já que a gente está Então, aqui. Então, justamente, ela é beneficiária, tem um BPC, e sua filha vindo, né, a ser comprovado, ela ter o seu direito também resguardado. E a renda do BPC dela não vai ser levada em conta para a apuração da renda per capita para sua filha. Ou seja, é como se fosse zero. A sua renda ela não é contabilizada. Tá certo, Liviane? Muito bem. Alô, Lívia. Então, tamo junto. Última pergunta. Quem é o Dr. Stanley fora do escritório? Oi, eu sou Stanley, eu sou o esposo de Lorena, o pai de Emily, eu sou o filho de Stanley e de Ana. Bom, eu sou aquele cara leve, eu não gosto de gente de cara feia, de gente mal-humorada. Eu gosto de gente leve, assim, agradável, feito você. Meu Deus. Que deixa a gente à vontade. Eu gosto de comer lasanha, eu gosto de comer pizza. Rapaz, eu já sei a próxima parada. Doutor. Já, né? Já. A gente vai então pra pizzaria. Ó. Eu gosto de passear de moto. Boa. Tá aqui pra correr. Vamos passear de moto depois. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de estar nessa harmonia, assim, da good vibe, né? Falando inglês. That's okay, my friend. Eu não sei falar não, viu? Mas eu gosto disso, eu gosto de animais, gosto de cachorro. Eu sou brincalhão, eu gosto de brincar de carro, gosto de brincar de escorrego, de balanço. Quando eu saio com minha filha, eu sou praticamente o irmão mais velho dela. Então a gente se diverte muito e eu tô aqui para o que der e vier. A gente tá junto. Muito legal. Doutor, posso passar por gentileza o seu contato, né, do escritório? Sim. Né, as suas redes sociais e também como chegar até aqui, por favor. Pronto, ótimo. O nosso escritório fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 217, no 7º andar, no bairro Maurício Nassau, no Empresarial Trade Center, em Caruaru, Pernambuco. O nosso telefone é o 819-9122-0690, ele é o WhatsApp também, e a gente tem um Instagram que é stanleyrupert.advocacia. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente não falou aqui, vocês podem mandar uma mensagem de texto, um WhatsApp, um áudio, que a gente vai aqui responder com o maior prazer. Muito bom. Só uma dúvida que me surgiu agora. Doutor, quem estuda advocacia pode ser juiz também ou existe algo maior? Só para a gente encerrar aqui. Pode, veja, a faculdade de Direito, ela vai formar um bacharel. Certo. Ela não forma um advogado ou um juiz. Para que a gente possa ser juiz, a gente se submete a uma prova chamada prova da OAB. Quando a gente é aprovado nessa prova é que a gente vira advogado. Então a gente vai advogar e para ser juiz é preciso ter o curso de Direito e a partir daí você faz um concurso. Você faz um concurso de prova objetiva, prova escrita, prova oral, prova de títulos e a partir daí, sendo aprovado, é que você se torna juiz. Mas quando a pessoa se torna juiz, ela é impedida de ser advogado. Se o bacharel em Direito, o advogado, ele faz um concurso para ser servidor do fórum, ele também não pode ser advogado, é um impeditivo. Certo. Até para não gerar aquele favorecimento, né? Ele é advogado, então ele já tem o trâmite lá dentro do fórum, para que seja tratada com igualdade. Da mesma forma, para um concurso de promotor, de delegado, quando o advogado ele passa nesse concurso, ele é impedido de ser advogado. Mas o caminho é fazer a faculdade de Direito e prestar concurso. Muito bom. Então, encerrando por aqui, agradeço ao Dr. Stanley por ter aberto as portas, né, deste local tão maravilhoso. Me senti à vontade, me senti igual uma criança numa creche, né? Tratamento maravilhoso. Eu agradeço muito, muito de verdade, até porque estamos iniciando, então não é todas as pessoas que abrem as portas para quem está no início. Já para as pessoas famosas tem aquele vibe, né? Ô, Antônio, eu é que agradeço o seu convite. É algo bem desafiador para mim, até porque eu sou tímido perante as câmeras, sabe? Mas assim, você me deixou bem à vontade aqui.
conversou comigo bem leve. Aí eu me senti bem à vontade de conversar e está sendo um prazer para mim. Está sendo maravilhoso. Inclusive, isso aqui pode até abrir portas para que eu possa depois estar participando de outros programas. Porque se for com uma pessoa feita você me entrevistando, eu vou perdendo a vergonha. Muito bom. Então, agradecendo aqui ao meu amigo Marco Gervásio, como eu falei, ele tem sido uma porta de bênçãos na minha vida, né? Através do CIDH, um cheirão para Sabrina, Roberto, Samara, Patrícia e todo o pessoal, aí o Luiz, o porteiro, né? A recepção maravilhosa, qual eu conheci, né? Tive o prazer de ouvir pela primeira vez o Dr. Stanley. Eu disse, esse camarada é da gente, então eu tenho que me aproximar dele, e deu super certo. Então o meu sentimento de humano foi realmente aquilo quando eu cheguei aqui no escritório, super bem tratado, desde da portaria até aqui em cima. Então a doutora Lorena também possa fazer uma apresentação para a gente conhecer também um lado do Dr. Stanley. Por favor. Boa tarde a todos. Eu estava aqui nos bastidores, né? Participando aqui do bate-papo também, que foi muito legal. E como o Stanley já falou, Antônio é gente fina demais, gente boa. Eu sei que vai ser sucesso esse podcast e que os próximos, com esse carisma que você tem, que os próximos sejam todos de sucesso e que a gente deseja o melhor para você. Muito obrigado, doutora. Então vocês dão um tchauzinho para o pessoal de casa. Tchau, gente. Tchau, até mais. Cheiro no coração. Fui!